Métodos para o cálculo do fundo de depreciação. Pois bem, aqui iremos abordar dois métodos: o método de depreciação linear, abordado por mim, Vinícius, e o método de depreciação à taxa constante, abordado por Rafael. Primeiramente, é preciso definir o que é depreciação, e se trata de uma desvalorização, é causada pelo tempo e decorre devido a alguns fatores, como ações da natureza, o desgaste de uso, incluindo também o desgaste físico, e a obsolência, que se trata do seguinte: um determinado produto é criado com uma tecnologia ou com determinado design, certo? Com o passar do tempo, com o novo lançamento, ele entra em obsolência, justamente devido ao surgimento de uma nova tecnologia ou por alguma característica desse produto ter sido alterada. Depreciação é a diferença entre o valor presente do bem e seu valor de troca. O valor de troca diz respeito justamente ao valor que o bem adquire depois de um tempo exposto aos fatores ditos anteriormente, os seus desgastes. No método de depreciação linear, o valor do bem decai de maneira constante com o passar de sua vida útil. É dado pela seguinte fórmula: depreciação linear é igual ao valor presente menos o valor residual dividido pelo tempo de vida útil do bem. Depois de explicado este método, iremos resolver um exemplo para melhor fixação do conteúdo. Vamos considerar que o aluno da engenharia elétrica adquiriu um HP Prime, que tem uma vida útil estimada de 7 anos, por R$ 1.199,90. Depois de 7 anos, esta calculadora será vendida por R$ 500. Calcule o valor da depreciação e a taxa de depreciação. Resolução. Pois bem, dada a fórmula dita anteriormente, identifiquemos então o valor de cada termo no enunciado. O valor presente será o valor que ele adquiriu a calculadora, ou seja, R$ 1.199,90. O valor residual será o que ele irá vender depois de determinado tempo, ou seja, R$ 500. E o valor da vida útil estimada já foi dito, é 7 anos. Assim, aplicando na fórmula os valores, podemos obter que a depreciação linear é igual a R$ 99,99. Depois de calculada a depreciação, note que para cada período o valor é igual, dado que a depreciação linear, podemos então, a partir do cálculo, montar uma tabela de depreciação linear. Nessa tabela, podemos obter para cada tempo o valor da depreciação acumulada, que é o valor que o bem desvalorizou, e o valor residual, que é justamente o valor final do bem depois da depreciação, certo? Dito em cada tempo. Podemos então, no período 7, depois de 7 anos, encontrar o valor residual, que é de R$ 500, enquanto que o valor da depreciação acumulada, o valor o qual o bem decaiu, é de R$ 699,90. Assim também para outros tempos, como por exemplo, para 3 anos, né? Depois de 3 anos, o valor da depreciação acumulada será de R$ 299,96 e o valor residual será de R$ 899,94, ou seja, esse valor seria o que ele poderia vender a calculadora depois de 3 anos. E explicado este modo de depreciação, depreciação linear, e dado um exemplo, passo agora a palavra para o Rafael, o qual irá falar sobre a depreciação à taxa constante. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael e eu vou dar continuidade no tópico 2 sobre o método de depreciação da taxa constante. Como o Vinícius falou anteriormente, a gente tem que ter uma ideia do que seja depreciação, né? Sabemos que ela é a diferença entre o preço da compra de um bem e o seu valor de troca, depois de um tempo de uso. Ah, mas o que seria essa taxa constante? Essa taxa constante, como o próprio nome já diz, ela se torna a taxa constante da depreciação e ela pode ser calculada sobre o valor do bem no fim de cada exercício. Mas o que seria esse exercício? Ele é como se fosse o tempo de vida útil do bem. E como pode ser calculada, né, essa taxa de depreciação? A depreciação da taxa constante ela é calculada pela seguinte fórmula: é o 1 menos o i, esse i é a taxa de percentagem, o n ele é o tempo de vida útil do bem, o VR
ele é exatamente o valor de troca ou o seu valor residual. O PV nós temos o valor presente ou o valor de custo do bem. Aí, como exemplo, nós podemos fazer da seguinte forma: determinar a taxa constante e elaborar um plano de depreciação de uma Toyota Hilux SRX 2022 top de linha, que foi adquirida por um valor de 310 mil. Nós sabemos que a professora ela gostaria de passar em média de 5 anos utilizando esse veículo, para não sofrer, né, com questão de manutenções no futuro. Sabendo que o seu valor residual seria a 190 mil. Isso aqui é o valor após esses 5 anos de uso, ou seja, o valor de revenda. Na resolução nós temos que o PV, né, que é o valor presente ou seu valor de custo, foi de 310 mil, adquirida por 310 mil. O seu valor residual, o valor de revenda, ela está no valor de 190 mil. No caso, o N aqui seria o tempo de vida útil, né? Ou o tempo que ela iria utilizar o bem. O I é o que nós queremos encontrar, ou seja, a taxa de porcentagem. Só utilizando essa fórmula e fazendo toda a questão algébrica, podemos encontrar o valor de 0,0933, ou seja, 9,33% ao ano. Isso é sua taxa de depreciação constante que encontramos. Então vamos calcular, né, o seu plano de depreciação. Temos que, para o primeiro ano, nós podemos pegar o valor da compra multiplicado pela sua taxa de depreciação. Encontramos o valor de R$ 28.923. Já para o segundo ano, eu pego esse valor que encontramos da taxa de depreciação e diminuímos do valor inicial. Encontramos o valor de R$ 281.077. Para fazer o cálculo do segundo ano, multiplicamos esse valor pela sua taxa. Como é constante, ela ficará para todos os 5 anos de utilização. Da mesma forma, encontramos o valor residual de depreciação para o segundo ano, diminuímos do valor do bem do segundo ano, encontramos o valor do bem para o terceiro ano. Multiplicamos pela sua taxa, encontramos o valor de depreciação de R$ 23.777,74 centavos. Diminuímos esse valor do valor que encontramos para o terceiro ano, encontramos o valor do quarto ano. Esse valor do quarto ano multiplicamos pela taxa constante e encontramos uma taxa de variação de 21.559,27. Da mesma forma que a anterior, diminuímos esse valor do bem do quarto ano e encontramos o valor do bem no quinto ano. Da mesma forma, multiplicamos pela taxa constante e encontramos o valor de depreciação do quinto ano. Dando continuidade, podemos fazer uma tabela em que, para melhorar, né, a questão do plano da depreciação, ou seja, assim que eu comprei, nós temos o ano zero. Na sua depreciação, não temos nada. Na sua depreciação acumulada, também não temos nada. O valor residual é o valor de compra, ou seja, 310 mil. A taxa encontramos anteriormente, que fica 0,933. Para o primeiro ano, nós temos o valor de depreciação de R$ 28.923. Ou seja, a nossa depreciação acumulada, iremos repetir esse valor, pois no ano anteriormente não temos nada. Encontramos o valor residual de R$ 281,77. Ou seja, esse valor aqui é exatamente a depreciação acumulada menos o valor residual, ou seja, o valor do primeiro ano. Pegando esse valor aqui e multiplicando pela taxa de 0,093,
encontramos a depreciação do ano seguinte. Dando continuidade para o segundo ano, encontramos o seu valor residual de R$ 254.852,52 centavos. Lembrando, esse valor aqui, ele é exatamente o valor da depreciação acumulada menos o valor que eu paguei no primeiro ano do bem, ou seja, no ano zero. Dando prosseguimento, nós podemos fazer para o terceiro ano. E o que seria esse terceiro ano? Pegamos o valor da depreciação do ano anterior, ou seja, o seu valor, o valor do bem do terceiro ano multiplicado pela taxa. Encontramos a depreciação de R$ 23.777,74 centavos. Somamos esse valor aqui com a depreciação acumulada do ano anterior. Encontramos o valor de R$ 78.925,22, no qual esse valor aqui menos o valor que eu paguei do bem no ano 1, de 310 mil, eu tenho um valor residual de 231,78 centavos, que multiplicado pela a taxa constante, que é 0,0933, temos o valor da depreciação do quarto ano de 21.559,27 centavos. Para o cálculo da depreciação acumulada, faremos como foi feito anteriormente, ou seja, pegamos esse 21.559,27 mais o valor da depreciação acumulada do ano anterior, ou seja, dá um valor de 100.484,49 centavos. E qual seria o seu valor residual? O valor residual seria esse valor de depreciação acumulada menos o valor que foi pago no ano zero. Ou seja, temos o valor de R$ 209.515,51 centavos. Pegando esse valor e multiplicamos pela a taxa constante, temos o valor para o quinto ano. Ou seja, a sua depreciação seria R$ 19.547,79 centavos. E a depreciação acumulada seria esse valor mais o valor da depreciação acumulada do ano anterior, ou seja, R$ 120.032,28 centavos. E qual seria o seu valor residual? É exatamente esse valor menos esse valor aqui, ou seja, R$ 189.967,72 centavos, o que seria aproximadamente 190 mil, que seria o meu valor de revenda após o quinto ano de uso. Então, é só. Eu agradeço pela atenção, espero que tenha sido exposto de forma correta para a compreensão de todos e agradeço.